mais nossos projetos e para apoiar a população de São Tomé e Príncipe. Um dos assuntos que mereceu destaque neste encontro prende-se com projetos de construção de um hospital de raiz no país. Esta ONG deixou de lado a ideia de reabilitar o hospital de Ubabudo devido ao avançado estado de degradação da estrutura existente. Nós conseguimos, enquanto nossos engenheiros chegaram aqui para analisar e ver como é a construção desse edifício de Ubabudo, mas eles pensaram que é mais melhor do que reabilitar isso, é melhor de construir de maneira que nós queremos dar serviços à população, então deve ser construído um edifício dessa maneira. Senão, tem edifícios, mas não está servindo exatamente de maneira que nós quisermos. Por isso é bom de fazer construção com a colaboração do governo, que juntamente pegamos uma decisão de construção de um outro edifício, especialmente no propósito de hospital. O Manifest está em São Tomé e Príncipe já há alguns anos e tem como áreas de intervenção a saúde, a educação e apoio à terceira idade. O Supremo Tribunal da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advogados apontam a falta de verbas como obstáculo ao avanço do Estado da Justiça e dos processos judiciais. Os três órgãos judiciais reuniram-se hoje nas instalações do Supremo Tribunal da Justiça. O encontro surge, em primeiro lugar, da necessidade dos três órgãos judiciais, nomeadamente o Supremo Tribunal da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advogados, se reunirem com alguma regularidade para discutir os problemas ou os obstáculos ao andamento dos processos judiciais e ao próprio Estado da Justiça. No fim deste encontro de mais de 2 horas, além do consenso para que, doravante, pelo menos uma vez por mês, os três operadores judiciais se reúnem, foram só as queixas e reclamações que os próprios fazedores de justiça fazem ao Estado por, segundo eles, obstaculizarem o funcionamento da justiça. Desde já, as pendências processuais, a falta de funcionários nas secretarias, quer do Ministério Público, quer dos tribunais, basta ver que nós temos secretarias que deviam ter 6 funcionários e só há lá um funcionário. E isto, ainda que tenhamos juízes nesta altura já suficientes, mas não temos funcionários para fazer funcionar as secretarias. E o Ministério Público não tem procuradores. Chega até a haver julgamentos que deviam ser procuradores da República a estarem nos julgamentos e vão procuradores adjuntos. E também detectamos que os advogados muitas vezes são substituídos por outras pessoas para fazer os julgamentos, quando não devia ser, né? Devia haver outras formas, devia ser sempre os advogados a serem chamados para defenderem as pessoas. Por que é que isso acontece? Porque os advogados já há anos que não recebem do governo o dinheiro para pagarem as oficiosas. E no caso concreto de dívidas aos advogados, são já muitos mil ou milhões de dobras que o Estado deve à Ordem pela defesa de casos oficiosos, o que leva mesmo os advogados a pensarem em suspender a sua participação. Infelizmente, há uma data essa parte, o Estado não tem vindo a cumprir com essa obrigação. Daí que agora, neste momento, a Ordem está a pensar seriamente como é que vai gerir essa situação, até pensando uma vez mais para a paralisação dessa atividade, uma vez que os advogados, ao fazer oficiosa, devem ser remunerados. Nós já temos um remanescente com o antigo governo, que rondava cerca de 40, 80 mil euros,
E nesse momento nós ainda temos outro valor em dívida, está a nos dever cerca de 2 anos, significa dizer, estamos a falar de cerca de 20 mil euros. Por aí, totalizando, estaríamos a falar cerca de 60 mil euros a dívida que o Estado deve à Ordem dos Advogados da Imprensa devido às oficiosas. Quanto aos outros problemas, como a falta de procuradores, das secretarias judiciais, de funcionários, entre outros, o Supremo Tribunal de Justiça diz que se encontra praticamente de mãos atadas. Nós, o Supremo Tribunal de Justiça, os tribunais, abrimos um concurso gratuito para os santomenses e fizemos um curso, quero dizer, não um concurso, um curso de formação de 6 meses em que formamos 45 indivíduos, que a maioria deles são licenciados em Direitos, para integrarem o quadro dos funcionários judiciais, tendo em conta as necessidades que todos sabemos da falta de funcionários. O curso foi feito em 2020 e terminou em janeiro, foi em junho de 2020 e terminou em janeiro de 2021. Até agora não temos a dotação orçamental para fazer enquadramento destes funcionários. O problema que se põe é que o orçamento que foi aprovado, o último, o Orçamento Geral do Estado, a parte distrita aos tribunais não aumentou 1 centavo. E sabemos que nós temos em cursos o concurso para a nomeação de 2 juízes conselheiros e precisamos de pelo menos 30 funcionários. E o Ministério Público, pelo menos 15 funcionários precisa. E neste momento, nada foi feito. Perante tudo isso, os 3 operadores judiciais chegaram a acordo para fazerem o que for possível para o andamento dos processos judiciais, apenas pelo bem da justiça e pelo bom nome e da defesa do Estado Judicial. Deste encontro ficou também acordado, como já havia sido manifestado aos outros órgãos de soberania, o retomar da abertura do ano judicial, interrompido por causa da pandemia, para o dia 5 de março. E também o otimismo de que todos os problemas referidos possam ser resolvidos no decorrer deste ano. É indispensável a criação de uma extensão do Tribunal de Contas na região autónoma do Príncipe, uma necessidade manifestada hoje pelo Presidente do Governo Regional ao Presidente do Tribunal de Contas à saída de uma audiência. Foi o primeiro encontro entre Felipe Nascimento e Arthur Vera Cruz após este último ser eleito presidente do Tribunal de Contas. Um encontro de cortesia em que o presidente do Governo Regional aproveitou para abordar com o presidente do Tribunal de Contas os desafios e as necessidades da região relativamente a este órgão de controle das contas do Estado. Além da apresentação de cumprimentos de cortesia, felicitar, desejar, portanto, êxito na missão, na liderança deste importante órgão do nosso país. Também a semelhança daquilo que eram as boas relações institucionais com os antecessores do atual presidente. Mantínhamos sempre um diálogo de proximidade, também naquilo que é uma necessidade de haver uma cooperação entre as instituições, tendo em conta que o Tribunal de Contas é uma instituição nacional, portanto é um Tribunal de São Tomé e Príncipe, e muitas nossas atividades enquanto Governo Regional e outros órgãos que atuam na região autónoma do Príncipe, há sempre esta necessidade de haver um acompanhamento, um contacto permanente. Durante o encontro, o presidente do Governo Regional manifestou ao presidente do Tribunal de Contas a necessidade de extensão deste órgão à região autónoma do Príncipe. E foi este também um assunto abordado, de vermos o Tribunal de Contas a ter uma sua instalação, uma extensão na região autónoma do Príncipe, como forma também de facilitar o acompanhamento das atividades, a necessidade de alguma morosidade que hoje se verifica
devido à descontinuidade geográfica, em que todos os processos têm que vir a São Tomé, voltar, e às vezes isto representa um grande atraso em muitos trabalhos que o Tribunal de Contas acompanha. Julgamos nós, e o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, a semelhança dos seus antecessores, também viu que, de facto, há essa necessidade de nós dotarmos a região de essa extensão para acompanhar mais de perto e facilitar o trabalho e conseguirmos aqui, em tempo mais célere, dar resposta para essas atividades que o Tribunal de Contas tem. Algumas iniciativas que estão em curso também foram abordadas entre as partes. Nomeadamente o processo de disseminação da lei orgânica do Tribunal de Contas, que há alguns meses estava a decorrer uma formação na região autónoma do Príncipe, entre outras iniciativas que o Tribunal de Contas vinha desenvolvendo. Também trocamos muitas impressões em torno da importância destas iniciativas, que normalmente acabam por ser muito útil para todos acompanharem e perceberem os procedimentos, aquilo que a lei prevê, determinados tipos de processos que são necessários para o conhecimento de todos, da sociedade civil e das instituições, para depois facilitar o bom andamento dos trabalhos de todas as entidades que também têm atividades que são depois controladas pelo Tribunal de Contas. Durante a sua estadia em São Tomé, Felipe Nascimento tem citado encontros com várias autoridades e esta quinta-feira encontrou-se com o presidente do Tribunal de Contas. 288 jovens foram lançados ao mercado de emprego depois de concluírem com êxito os respectivos cursos profissionais no centro de Budo-Budo. A cerimónia de entrega de certificados foi testemunhada pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional, Adelander Matos. São, ao todo, 288 profissionais técnicos formados no Centro de Formação Profissional de São Tomé e Príncipe. Após cerca de um ano de formação, estes alunos de vários cursos profissionais receberam os seus certificados de capacitação que os levará a outra etapa da vida profissional. As valências do centro é fundamentalmente a formação profissional em diversas áreas e a inserção na vida ativa, que é, ao fim e ao cabo, tudo ligado à empregabilidade dos jovens que, ao fim e ao cabo, deixam o centro de formação profissional. O centro preocupa-se com os formandos quando acabam de fazer as formações, preocupa-se em saber o grau de empregabilidade que eles têm, se empregaram, se estão empregados ou não. É um processo que nós incluímos e que ainda, embora esteja na sua fase experimental, mas já se encontra bem avançada o processo de acompanhamento. Nesta cerimónia preenchida de simbolismo para todos os presentes, o Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional fez menção do quão importante é este momento e deixou um apelo aos novos quadros profissionais. Coloquem em marcha esses ensinamentos, melhorem as vossas vidas, criem emprego, mas acima de tudo, orgulhem os vossos pais, o Centro de Formação Profissional do Budo-Budo, que continuará a seguir, porque é uma das metodologias deste trabalho, mas que criem oportunidade, sejam felizes. Ao longo desta atividade, os formados foram dando o seu testemunho por terem alcançado esta etapa de formação profissional, mas com a certeza de que é preciso continuar a atingir outros patamares. O Centro de Formação Profissional Budo-Budo nos proporcionou novos horizontes, novas amizades e principalmente contato com profissionais extremamente capacitados que se dispuseram a nos orientar e trazendo novas informações e experiência para que possamos a todos tornar nossa vida mais atrativa e significativa. Estou capacitado, sim, para entrar para o meu emprego, né? E de lá tenho certeza que vou continuar os meus estudos, fazer uma licenciatura. Já tem como realmente estar lá, porque já tenho uma formação onde que tem como dar alguma coisa para pagar a propina da escola. O Centro Profissional de São Tomé e Príncipe tem vindo a capacitar anualmente diversos quadros para o mercado de trabalho e servido muitas vezes como base para aqueles que procuram o primeiro emprego.
São Tomé e Príncipe acaba de registrar a sua primeira indicação geográfica nacional. O cacau santomense ganha a partir de agora um selo de qualidade ao nível regional e internacional. Um feito resultante do trabalho dos produtores e transformadores de cacau, financiado pela União Europeia com o apoio do Serviço Nacional de Propriedade Intelectual e Qualidade. Depois de vários trabalhos no terreno para a certificação de qualidade do cacau nacional, este produto atingiu o patamar mais desejado para os produtores e transformadores local. O cacau santomense foi registrado como a primeira indicação geográfica nacional, o que quer dizer que se mantivermos todos os parâmetros do controle de qualidade, o nosso cacau atingirá uma boa reputação a nível regional e internacional. Este registro foi atribuído pelo Serviço Nacional de Propriedade Intelectual e Qualidade, que vem agregar valor a este produto de exportação. Hoje estamos a terminar com o tipo de enquete, um trabalho em grupo, que é tipo de consulta aos presentes, para estabelecermos essa política de qualidade para o país, para o futuro, que vai ser uma questão constante, que tem que se fazer esses controlos e ela tem que se refletir na qualidade do produto. Segundo Jacelino Sanches, presidente da Associação dos Produtores Independentes das Empresas Produtoras e Transformadoras de Cacau, é um reforço de reconhecimento da qualidade de cacau santomense. Além de cacau, está-se a trabalhar também para o registro com selo de indicações geográficas a pimenta e café nacional, adiantou o diretor do Serviço Nacional de Propriedade Intelectual e Qualidade. Todo este trabalho feito com financiamento da União Europeia culminou com a entrega de certificado de indicações geográficas à Associação dos Produtores de Cacau num seminário sobre a política de qualidade e controle de registro de produtos com características regionais que decorreu no Palácio dos Congressos. Está bem encaminhado o processo da junta médica para a evacuação do menino de 13 anos que padece de problemas do coração. Depois do pedido público de ajuda lançado pela mãe através desta estação televisiva, a reação surge da Direção de Proteção Social. A situação da senhora Faustina Moreira e o seu filho menor Faustino Moreira, que precisa de tratamento especializado em Portugal, só chegou ao conhecimento da Direção da Proteção Social através das antenas da TVS. A Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família, normalmente atende a esses casos, porque nós pagamos passagem, bilhetes de passagem para os menores de idade, e o respectivo acompanhante, nesse caso a mãe. Então, mas nós tomamos conhecimento do caso através das antenas da rádio, das antenas da TVS. O que acontece? A senhora não nos procurou. Tudo indica que a senhora Faustina Moreira não tinha conhecimento dessas facilidades, por isso lançou o SOS publicamente. Os apoios já começaram a chegar. Neste momento, as duas pessoas já dispõem de passaporte e os bilhetes de passagem vão ser custeados pela Direção da Proteção Social. Ela, inclusive, já foi recebida por Sua Excelência a Ministra da Saúde e, ao tomar conhecimento na através das antenas da TVS, nós já contactamos a saúde, como foi dito. E queremos também ressaltar aqui que a senhora é nossa beneficiária. No passado dia 25, ela recebeu do programa Prece. Nesse momento, tomamos conhecimento que ela já foi beneficiária, já um cidadão de Aguaizé pagou-lhe o passaporte. Portanto, ela já tem o passaporte. Os dois passaportes ela já tem. E nós ela deverá depois dirigir-se à nossa instituição, à Proteção Social, onde se vai proceder ao tratamento para que ela tenha passagem, ela e o filho. Cidadãos de boa vontade e a Direção da Proteção Social atendem o pedido da senhora Faustina Moreira e o seu filho de 13 anos.
A comissão encarregue da realização do desporto escolar está a disseminar o projeto nas 16 escolas selecionadas para o efeito. Mais de 2.000 pessoas estarão envolvidas neste processo que culminará em maio de 2023. Esta quinta-feira, a comissão esteve no Liceu Nacional e na Escola Patrício Lumumba. Dentro de pouco tempo, o desporto escolar terá mais peso e será massificado no país. Já estão a ser implementadas as primeiras ações do projeto Desporto Escolar em São Tomé e Príncipe. O projeto visa desenvolver e aumentar a prática desportiva, promover a inclusão, combater o insucesso e abandono escolar, empoderamento das raparigas e, sobretudo, identificar talentos. A comissão organizadora está a disseminar o projeto nas 16 escolas selecionadas, sendo 12 em São Tomé e 4 no Príncipe. Liceu Nacional e Patrício Lumumba foram os alvos desta vez. A sensibilização e a apresentação do projeto aos autores principais é fundamental para que eles tenham o conhecimento daquilo que vai acontecer no terreno e começarmos a preparar aquilo que vai ser o projeto em si. O projeto é ambicioso e visa relançar o desporto escolar. Temos um programa vasto que passa sobretudo pela formação dos professores de educação física e docentes que serão escolhidos para apoiar neste projeto. Pela primeira vez, como representante da Direção-Geral do Desporto, vejo que estamos num bom caminho, muito bom caminho, porque neste momento, como nós sabemos, o desporto não se faz sozinho e neste momento estamos muito bem acompanhados. Os diretores das escolas, pais e encarregados de educação e alunos estão engajados e motivados com a efetivação do projeto. O desporto é algo que nós sempre tivemos na escola, só que nós estávamos a implementar de uma forma assim, não 100% correta. Então, tendo em conta que nós somos jovens e estamos a passar geralmente por várias situações assim de muito estresse, o desporto vai nos ajudar nessa vertente. O envolvimento dos pais, obviamente que isso acontecerá. A partir do momento que terá toda a abertura para nós podermos trabalhar com os pais, comunicar com os pais, obviamente que nós iremos engajar os pais a abraçar a causa. Nesta instituição tem cerca de 6.306 alunos, praticamente é um poço de talentos. Com este projeto, nós podemos ter a possibilidade de alavancar todos esses valores e promover um desporto escolar muito mais amplo com todos os alunos. Isto vai permitir com que a comunidade educativa interage ainda mais. Como sabe, o desporto congrega as pessoas e por isso é que este projeto vai ser muito importante nesta perspectiva. Há muita expectativa em volta dele? Com certeza, há muita expectativa em volta deste projeto, porque é um projeto ambicioso e, portanto, isso vai fazer com que os jovens também estejam mais incentivados na prática da modalidade desportiva. Atletismo, futebol net, xadrez e voleibol são as modalidades selecionadas. Mais de 2.000 pessoas, entre alunos, delegados, professores, pais e encarregados de educação, estarão envolvidos neste projeto que tem cerca de 1 ano de preparação. As escolas, tendo em conta o estádio hoje, falta de equipamentos, pouca preparação dos professores, mesmo a motivação dos alunos, se nós fôssemos fazer o projeto a correr, corríamos o risco dele fracassar. Portanto, é por isso que nós temos uma cronologia, estamos a ir eliminando as etapas. Fizemos o projeto, assinamos um acordo a mais alto nível, agora estamos a publicitar e disseminar o projeto, vai começar a formação, depois vai começar a prática. E a partir desta prática, vai permitir-nos fazer um evento nacional com a participação de todos os envolvidos. O grande evento não tem uma data fixa, mas tudo indica que nós faremos no mês de maio em 2023. Infelizmente, por recursos financeiros, nós estamos a prever uma final em São Tomé e uma final no Príncipe para esta edição. Quem sabe numa futura edição poderemos fazer uma final onde participam alunos de São Tomé e Príncipe em simultâneo.
Desporto Escolar em São Tomé e Príncipe é um projeto trilateral entre o Comitê Olímpico Santomense e os Ministérios da Educação e Ensino Superior e Juventude, Desporto e Empreendedorismo. É tudo no Telejornal e não se esqueçam de acompanhar amanhã o Jornal das Sextas com o jornalista José Bolsas. Boa noite, até amanhã.